Primeira coisa é que a gente não cura o que não é doença, né? As homossexualidades não são doença. A Organização Mundial de Saúde, ela definiu em 1990 retirar a homossexualidade do campo das doenças, e nós da psicologia, do campo da psicologia, nós em 1999 fizemos essa resolução 01/99 do Conselho Federal de Psicologia, que diz que não é possível tratar a homossexualidade, dado que ela não é uma doença, não é uma enfermidade. Então, que é uma medida para orientar os psicólogos, né, já que somos profissionais da saúde, que não há tratamento porque não é um desvio, não é uma doença. Quando o sujeito procura o tratamento, né, ele está sofrendo algum tipo de homofobia, né? Alguém ou algum grupo está excluindo ele, e aí provavelmente ele procura, será que eu também, né, não tenho um problema? Será que isso não é um desvio? Será que isso não é uma doença? A gente percebe que o sofrimento da pessoa muitas vezes é por esse preconceito, justamente pela homofobia que deveria ser criminalizada, né? E o trabalho do psicólogo, ele na verdade é acolher essa pessoa, é discutir sobre a questão dos preconceitos, é discutir com ela sobre as questões dessa sociedade que não aceita. Primeiro, deixar bem claro que um juiz não pode regular a profissão da psicologia. Isso é papel do Conselho Federal, o conselho que pega e regula o que a profissão, né, o que os psicólogos podem fazer ou deixar de fazer, né? Claro que um juiz, ele tem como poder controlar também essas regulamentações produzidas pelo CFP. Só que é importante a gente lembrar que existem limites ao poder judicial. Ele só pode pegar e sustar, né, o efeito de uma decisão no todo ou em parte, quando essa extrapola o poder regulamentar, né? Então a questão que a gente tem que perguntar é, essa decisão do CFP, nessa resolução do CFP, ela extrapola o poder de regulamentar a profissão? No meu entendimento, não extrapola, e no entendimento majoritário também da ciência psicológica, isso não extrapola. Então já foi feita uma medida pelo Conselho Federal para a reversão aí dessa liminar absurda desse juiz. Enquanto Departamento de Psicologia, nós soltamos uma nota de repúdio, nós professores discutimos a questão, soltamos uma nota de repúdio para esclarecimento da população, tanto da UFMG quanto fora dela, de que nós da psicologia não acreditamos nessa discussão de cura gay. Existem dois equívocos nessa liminar do juiz do Distrito Federal. Um deles é dizer que nós, psicólogos, estamos impedidos de atender as pessoas com sofrimento, né? Alguns que estão defendendo a liminar do juiz dizem assim, mas os psicólogos não podem atender as pessoas que estão em sofrimento com a sua orientação sexual. Nós nunca fomos impedidos de atender ninguém em sofrimento, tanto com relação à questão da heterossexualidade, quanto com relação à homossexualidade. Nós podemos acolher essas pessoas, nós podemos discutir com essas pessoas essas questões do sofrimento psíquico delas. O que nós e a resolução diz é que não há uma terapia que vá reorientar porque não é um desvio. Então esse é um equívoco da liminar desse juiz. Um outro equívoco da liminar é dizer que nós somos impedidos de fazer pesquisas no campo das questões da sexualidade, né? Que a liminar traria liberdade aos pesquisadores para discutir essa questão. Nós nunca fomos impedidos de fazer pesquisas no âmbito da psicologia para discutir nenhuma questão do campo da psicologia. As pesquisas elas são orientadas pelas instituições de formação, o MEC, que é o Ministério da Educação, é quem coordena essa questão, assim como os comitês de ética em pesquisa, né, que existem em todas as universidades. A Associação Americana de Psicologia, em 2007, por situações muito parecidas com essas que estão acontecendo aqui no Brasil, ela fez um task force, um grupo de trabalho, né, para pegar e falar, olha, vamos então saber o que
que nós sabemos oficialmente sobre essas terapias? E quais foram as conclusões desse levantamento sistemático de todo o conhecimento produzido, né? O primeiro é, não existe comprovação empírica que essas terapias de reorientação sexual funcionam. Ou seja, as pessoas submetidas a essas terapias não demonstram que mudam a longo prazo suas orientações sexuais. Segunda conclusão, os estudos que apontam efeitos positivos e que apontam mudanças apresentam falhas metodológicas gravíssimas, ou seja, esses estudos não podem ser considerados como científicos. Outros dois resultados importantes que essa pesquisa mostrou olha, já que a gente não sabe efetivamente, né, quer dizer, primeiro, né, que as terapias não têm efeito positivo, segundo, que esses estudos não são científicos, estudos que mostram efeitos positivos, mas o que a gente consegue saber efetivamente? Primeiro, a gente consegue saber o perfil dessas pessoas, né, porque os estudos descreviam quem eram as pessoas estudadas, e esse estudo mostra que a maioria dessas pessoas não buscavam essas terapias por vontade própria, eram mandadas para fazer as terapias ou por decisão judicial, ou porque eram pessoas menores que a família obrigava, que não tinha... Então, assim, quem busca essas terapias muitas vezes não são pessoas que não querem essas terapias, não querem mudar sua orientação sexual. E mais recentemente tem uma mudança, sim, de perfil. Algumas pessoas... Começa a ter um grupo de pessoas muito religiosas que realmente buscam porque querem. Mas também a gente pode questionar esse querer dessas pessoas, se seria um querer mesmo ou seria muito uma pressão também desse ambiente extremamente religioso que diz que essa sexualidade que essa pessoa vivencia é um pecado. A outra coisa que a gente pode saber a partir desses estudos também, que isso mostra empiricamente, é que um resultado concreto dessas terapias é violência. Essas pessoas têm uma saúde mental que passam por essa terapia, né? Uma consequência dessa terapia é uma degradação da saúde mental. Essa terapia causa danos, né? Depressão ampliada, tendência a suicídio, né? Que não deriva da homossexualidade dessas pessoas, mas deriva dessas terapias. A homofobia, ela sim é uma doença, um desvio, porque as pessoas não aceitarem que existe a diversidade, que nós temos modos diferentes de amar, de conceber as nossas relações humanas, né? Eu acho que isso sim deveria ser objeto de tratamento. Eu acho que, usando um termo que o Conselho Federal está trazendo, nós não, da psicologia brasileira, nós não vamos contribuir para aumentar, né, o preconceito, a discriminação, a exclusão com as pessoas, não só da comunidade LGBTQ, mas nenhum dos oprimidos de um modo geral. É meramente preconceito, né? E a gente tem que lutar justamente contra esse preconceito, para tentar inserir melhor essas pessoas na sociedade. Ou então isso não é uma democracia.